mais um dia aqui no nosso evento. Bem-vindos os que estamos aqui, os que estão no mundo virtual, pessoal do Zoom. Hoje nós mudamos um pouco a nossa etapa de discussões aqui, né? Retomando, segunda e terça-feira, escutamos um conjunto de apresentações dos trabalhos realizados historicamente no PDB-FF, um conjunto bastante incrível, né, de resultados, discussões super ricas. E a gente viu o que o PDB-FF é e tem sido e tem feito nesses vários anos que o projeto existe. Hoje, a gente começa um outro momento da nossa discussão, que é a ideia do PDB-FF dialogando com os outros atores do território de forma mais assertiva, estruturada. Como é que a gente pode criar essas pontes de interação e interlocução no território do Distrito Agrícola da Suframa, conversando com a Suframa, conversando com a Prefeitura de Rio Preto da Eva, conversando com o ICMBio, né? Então, vamos dar uma olhada no território e vamos perceber como é que acontece esse diálogo e pensar como é que a gente pode criar novas formas, caminhos, rumos para essa conversação interinstitucional dentro desse rico território. E aí, a gente agora, na parte da manhã, a gente vai conversar bastante com esse foco, esse recorte. Teremos uma fala do professor Jansen, uma fala da Enir, uma fala do Flávio Barros, que é da Suframa, os demais já, em algum momento, se apresentaram aqui, uma fala do Martinelli, de Rio Preto da Eva, e uma fala da Marita, que é da USP. Nós vamos ter essa discussão aqui de manhã, e após essa grande rodada de apresentações, a gente faz a nossa plenária e dialogamos e fazemos as perguntas, como estamos fazendo aqui no nosso funcionamento cotidiano desde segunda-feira. Então, eu convido o professor Jansen Zoanon, por favor, chega para cá, moço. Zoneamento ecológico e econômico do Distrito Agropecuário da Suframa, e o Jansen ele já vem resolvido com o próprio microfone. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa perspectiva que é parecida com que, em alguns aspectos, com o que vem sendo dito aqui a respeito do PDB-FF nessa grande área, né, ao norte de Manaus, mas com algumas peculiaridades, né? Vocês ouviram várias vezes aqui como é que é a história do PDB, a oportunidade de colocar fragmentos florestais, delimitar isso no momento da abertura das fazendas e começar um projeto de estudo dos efeitos da fragmentação. Mas talvez o zoneamento ecológico e econômico do Distrito Agropecuário da Suframa tenha sido a primeira ou a grande oportunidade de olhar isso junto com outros atores de interesse nessa região. Quer dizer, o PDB-FF inserido na paisagem, mas não naquela nossa visão de cientista, olhando o bioma, olhando distribuições de plantas, bichos e tal, mas muito pelo contrário, olhando numa zona de interesses, às vezes coincidentes, às vezes conflitantes, né? Então, o próximo, por favor. Eu vou focar no componente biodiversidade, que é o componente que a gente coordenou como parte do corpo de pesquisadores do INPA, da UFAM e de outras instituições, e também porque é o aspecto que tem mais a ver com a atuação do PDB-FF nessa região e também com as áreas, né, que são coordenadas pelo ICMBio. O grupo de pessoas que interagiu para gerar esse componente da biodiversidade foi muito grande. A Ana, que está aqui, teve um papel fundamental para juntar os dados pretéritos a respeito da biodiversidade naquela área. E eu pretendo comentar um pouquinho depois como é que essas nossas informações de biodiversidade casam ou não com outras informações, né? Então, próximo. Então, tem coisas que são meio moda, né? Assim, teve um momento na história do Brasil que a gente falava muito de ZE, do zoneamento ecológico e econômico, da importância disso para conciliar desenvolvimento sustentável, que já era uma palavra, uma expressão forte, com conservação ambiental, mas isso está meio apagado ultimamente, né? A gente não ouve muito falar, embora ele esteja ativo, né? O ZE, então, ele apareceu formalmente pela primeira vez em 88,
mas foi oficializado em 2002, né? Ele faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente. E é gerenciado por um consórcio. Eu citei algumas instituições que estão aqui, o próprio INPA foi convidado a participar. Confesso que eu não sei se tem um assento efetivo nesse ZE Brasil, acho que não, né, pelo que eu acompanhei nos últimos anos, mas é um conjunto de instituições que tocam esse processo. Próximo. Segundo o estabelecimento dos objetivos gerais do ZE Brasil, ele tem interface com diferentes tipos de atividades e planos governamentais. Esses são os nomes de planos que a gente encontra na internet. Obviamente, esses planos mudam de nome de governo para governo, então isso teria tudo que ser atualizado, mas a ideia aqui é só mostrar que a gente tem o ZE deveria ter uma interface com planos para prevenção e controle de desmatamento, queimadas, desenvolvimento regional, defesa, mudança do clima, já desde a época de 2002 isso já era colocado, território, cidadania, desenvolvimento regional, regularização fundiária, gestão de florestas públicas, manejo florestal, comunitário, familiar, plano de desenvolvimento da Amazônia e também localização, redução e ampliação da reserva legal, compensação. A gente conversou um pouquinho informalmente ontem como é que essas coisas podem ser importantes para pensar as áreas do PDB dentro do Distrito Agropecuário da Suframa. Próximo. Então, o ZE ele tenta trabalhar com isso, com diferentes formas de uso da terra, que têm impactos diferentes, tem perspectivas de sucesso também diferentes, observando o que se chamava então de vocações naturais. Qual seria o melhor uso possível para uma determinada área em função da cobertura florestal, relevo, características da biodiversidade, presença de reservas minerais, interesses de desenvolvimento para planos de desenvolvimento agropecuário e por aí vai, né? Esse caso, o ZE do Distrito Agropecuário da Suframa, ele foi coordenado pela CPRM, Serviço Geológico do Brasil, e o INPA, através de um grupo de pesquisadores ligados ao PDB-FF, e com a parte técnica que o Dadão coordenava na época da saudosa Maloca, né, que era um laboratório de geoprocessamento, de estudos ecológicos, realmente um laboratório multidisciplinar do Dadão, que tocou essa parte de trabalhar com mapas, imagens, espacializar dados e por aí vai. Próximo. Então, a ideia era contribuir com esse componente da biodiversidade para o Distrito Agropecuário da Suframa, para entender quais seriam os potenciais e as limitações, os cuidados que a gente deveria ter ao trabalhar dentro dessa área, gerar uma proposta de ordenamento territorial que levasse em consideração aspectos da biodiversidade. Embora meio ambiente faça parte da origem do ZE Brasil, colocar isso formalmente, com números, como camadas de informação, não era uma coisa tão comum, né? Então, acho que isso foi um aspecto muito bacana do projeto. Próximo. Não vou entrar em todos os objetivos, mas a ideia era elaborar um diagnóstico da situação de conservação ambiental naquela área, caracterizar e mapear fitofisionomias, unidades paisagísticas, áreas propícias para o estabelecimento de reservas legais, porque sempre houve esse processo de cessão de lotes para uso direto dentro da área do distrito. Determinar áreas com maior potencial para exploração e manejo em relação àquelas áreas que deveriam ser intangíveis. Próximo. Áreas mais vulneráveis, a gente sabe que nem todas as áreas são igualmente resilientes a qualquer tipo de intervenção, algumas sustentam isso melhor, outras não, são mais frágeis, né, ambientalmente. Áreas propícias para conservação e para conectividade entre essas unidades de conservação. E pensar cenários futuros, né, como é que as coisas estavam acontecendo naquele momento e o que poderia ter no futuro. Só relembrando, esse diagnóstico foi finalizado e apresentado em 2005. Então, nós estamos com 18 anos, né, já de processamento. Próximo. Então, nós começamos construindo um grande banco de dados, acho que essa era a informação, juntar tudo que a gente conhecia para tentar, a partir daí, entender qual era a situação de conservação, fitofisionomias,
distribuição de espécies, riqueza, diversidade, diversos atributos da biodiversidade que poderiam ser úteis para orientar um planejamento de uso. Próximo. Isso foi feito a partir de consulta de uma variedade muito grande de documentos, artigos científicos publicados, dissertações e teses, livros, bancos de dados de pesquisa de diversos pesquisadores, os acervos biológicos do INPA, da UFAM, e muito da experiência também dos pesquisadores que estavam envolvidos no processo. Próximo. A gente trabalhou com flora, de forma geral, árvores, plantas, em alguns aspectos, plantas de forma geral, em outros só de árvores, insetos aquáticos e odonata, que são grupos indicadores e para os quais a gente tinha especialistas disponíveis e que poderiam ser bons indicadores da riqueza desses grupos. Peixes de riachos, principalmente, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Próximo. Então, eu já mencionei rapidamente, a gente usou muitos bancos de dados, de biblioteca e tal. Próximo. No final, naquela época, do herbário do INPA, tinha mais de 31 mil registros, né, de ocorrência de plantas naquela região, e que foram limpados com diferentes ferramentas, diferentes filtros, para a gente poder mapear aquilo com confiança. Também em trabalhos de andamento, a gente pegava bancos de dados de pesquisadores, os bancos do PDB e tal, e trabalhamos, na época, com quase 10 mil registros de árvores. E peixes, a gente tinha 548. Né? Tem uma tela de apoio lá que está me ajudando. Próximo. Só para ter uma ideia de números, né, de documentos. Naquele momento, a gente trabalhou com mais de 600 fontes de informação diferentes. Se não me falha a memória, nos idos de 2005, o PDB tinha um acervo de uns 400, 440 artigos. Esse número está bem na minha cabeça. Hoje, a Ana me disse que estamos na faixa de 900 artigos científicos publicados. Então, é uma produção considerável e a gente vai ver como é que isso influencia os resultados que eu vou apresentar aqui. Próximo. E trabalhamos muito com imagem de satélite. A Maloca era um laboratório que tinha muita capacidade e expertise para trabalhar com isso. O Dadão, que era o responsável por puxar essa fila, junto com o apoio de várias pessoas. Né? Pinguela trabalhou muito com a gente, Davi, Neto, né? Isso, bastante gente. Foi bem legal, assim, um grupo muito bom e muito bem capacitado. Próximo. E a gente percebeu desde o início que havia lacunas de informação, porque existiam áreas preferenciais de estudos, por exemplo, dentro do próprio projeto, do PDB-FF, mas a área do DAS é muito maior do que a área do projeto. Então, a gente já sabia que teria buracos de informação. E a gente conseguiu, com pouquíssimo recurso e pouquíssimo tempo, fazer campanhas de campo para tentar suprir um pouquinho dessa deficiência. Próximo. A gente trabalhou com um modelo hierárquico de bacias, de macrobacias, meso e microbacias. Isso também na época era novo, né, Dodão? Aparentemente não era a abordagem original da CPRM para trabalhar com isso tudo no ZE do distrito, mas nas primeiras apresentações que a gente fez, mostrando o andamento do projeto, esse recorte por microbacias foi imediatamente incorporado e ele acabou sendo usado ao longo de todo o ZE do distrito. Próximo. Eu dei uma remendada nesses números, a partir do próprio relatório, atualizando algumas coisinhas, mas nos diferentes grupos a gente chegou a trabalhar com quase 5 mil espécies de organismos, plantas, bichos. Então, assim, um acervo de informações muito importante, já dá uma ideia da riqueza que tem lá, e é óbvio que isso é uma subestimativa muito grosseira da riqueza que tem na área do distrito. Os números são muito maiores do que isso, né? Números de peixes, por exemplo, não entram os grandes rios, o Cuieiras, o Urubu, a gente não tem boas amostragens até hoje dessas áreas. Então, esses números subiriam muitas centenas, provavelmente alguns milhares. Se a gente entrar nos invertebrados, isso aí explode, né? Mas é uma ideia da riqueza que a gente trabalhou. Próximo. E eu só coloquei aqui de novo o mapa do distrito, com esse contorno em preto, as áreas que o INPA, o FAM trabalham aqui mais embaixo, e as áreas do PDB. Eu vou só chamar a atenção para a posição dessa elipse do PDB, porque ela vai aparecer depois. Né? Próximo. Então, esse é uma mapa com um modelo digital de terreno da região do distrito, marcado em amarelo. A gente vê rapidamente que a gente tem platôs mais altos e áreas de
pelo menos 4 bacias grandes, né? Urubu lá à direita, aqui à esquerda Cuieiras, a segunda à direita lá Rio Preto da Eva, e aqui embaixo as cabeceiras do Tarumã, né? Próximo. E essa ideia de trabalhar em escala hierárquica, então, gerou esse primeiro recorte, né? Em grandes bacias, as 4 principais bacias, o próximo. Essas bacias foram divididas em mesobacias, e depois, o próximo, em microbacias, né? A ideia foi ter nesse recorte, da forma mais equitativa possível, bacias de áreas similares, né? Então, o recorte que a gente escolheu para trabalhar tinha 2 objetivos: trabalhar com áreas que a gente pudesse comparar depois os números gerados para cada uma delas, mas também que elas fossem unidades de paisagem que a gente conseguisse espacializar bem os dados, né? E eu vou mostrar como isso se reflete quando a gente começa a colocar os números aí. Próximo. Então, esse é um mapa de fitofisionomias, né? Tem muita área que tinha intervenção humana, essas áreas em vermelho. O Beto mostrou que boa parte delas voltou a ser coberta por capoeira, mas essas áreas que chamam a atenção mais aqui em rosa, né, são áreas de Campina, Campinarana, que são áreas que têm uma distribuição disjunta, né, elas são pontos separados na paisagem e que são muito diferentes umas das outras. Então, o que a gente chama de vegetação de Campina não é uma coisa só, elas são muito heterogêneas e isso tem um papel importante depois na hora de planejar conservação. O que a gente deve proteger disso tudo, né? Próximo. Então, esse é um mapa dos dados pretéritos, onde está em vermelho, onde a gente tinha algum registro de amostragem. Próximo. E esse é o que apareceu depois do nosso esforço para tentar complementar, né? Então, a gente fez, obviamente, sobraram muitas lacunas, mas dentro das grandes bacias todas estavam cobertas, algumas melhores do que outras, mas uma boa cobertura de microbacias também, de uma forma que a gente pudesse comparar isso em outros recortes aí. Próximo. Então, essa é uma riqueza de fauna, todos os bichos juntos, peixes, terrestres, aquáticos, né? A bacia do Urubu, quanto mais escuro, mais espécies. Ali, a bacia do Urubu à direita, em marrom, com até 872 espécies. Então, ela concentrou a maior parte da riqueza, mas por conta daquelas diferenças de recorte, próximo, quando a gente passa para a mesobacia, a gente vê que não é exatamente aí. Entre as mesobacias, a mais rica é a do Rio Preto da Eva, né? Então, dependendo do recorte, a gente vai enxergar uma coisa diferente. E o próximo, quando a gente olha em microbacia, boa parte das áreas do PDB tem drenagem para a bacia do Rio Preto da Eva. Então, isso explica por que ela apareceu tão forte em termos de riqueza. Uma parte vai para o Urubu, uma parte vai para o Cuieiras. Mas está lá a elipse do PDB, né? Então, dá para perceber que os trabalhos de pesquisa na área da área, né, do PDB-FF são responsáveis pelos maiores valores de riqueza, pelo esforço que a gente tem mostrado aqui nos últimos 2 dias de pesquisa continuada, muita gente trabalhando em diferentes grupos. Próximo. A gente olhou também espécies únicas, ou seja, onde a gente tinha registro de uma espécie exclusivamente naquele lugar e não nos outros. Por que isso? Porque isso também é um elemento importante para a conservação, né? Se eu quero representar bem a diversidade daquela área, tem algumas áreas que são exclusivas, né, de ocorrência exclusiva de algumas espécies, a gente deveria considerar. Então, a área com maior quantidade de registros exclusivos foi a bacia do Cuieiras, principalmente, né? Próximo. E aí, olhando isso por mesobacia, muda de novo, né? Fica nas cabeceiras do Tarumã. Então, dependendo de como a gente tem a distribuição no espaço e o recorte que a gente faz, a gente começa a ter informações diferentes, né? Então, precisa tomar bastante cuidado, tanto com Cuieiras quanto Tarumã, em função dessa porcentagem de espécies que só ocorrem ali, né? Próximo. E aí, por microbacia, a gente vê que isso continua sendo nas cabeceiras do Tarumã, né? Mas a gente consegue espacializar melhor. Próximo. A mesma coisa para flora, né? Então, para plantas também, de novo, a bacia do Cuieiras aparece como o maior número de registros de espécies, de riqueza, com quase 3.000, 2.900. Próximo. Quando a gente muda para meso, é uma situação diferente dos animais, né? Da fauna. A gente passa a ter uma importância maior, tanto de parte da bacia do Cuieiras, quanto de uma subbacia, das mesobacias do rio Urubu, né? Próximo.
E aí, de novo, né, o efeito PDB. Né? Quando a gente vai olhar lá, a maior parte dos registros que acabam abastecendo os registros na meso e macrobacia vem daí da área do PDB. Né? Então, de novo, reforçando o papel super importante desse acúmulo de informações. Próximo. Obviamente, a gente não ficou só nessa parte de biodiversidade, mas para entender riscos e ameaças à biodiversidade, a gente olhou diversas camadas. Eu vou mostrar duas aqui. Essa é uma área de uso de recursos, então tinha uma equipe ligada à nossa equipe de biodiversidade que ia a campo e mapeava o uso de recursos pelas comunidades locais. Então, em todos os locais que a gente fez trabalho de campo, o pessoal fazia mapa de uso de recursos com os próprios moradores, e aí a gente conseguiu espacializar e perceber que as áreas de uso estavam muito próximas das estradas e dos terrenos. Embora fosse uma área muito grande, a área de ação, de coleta de produtos, de plantio, ou de caça, ou pesca, era bem restrita. Né? Próximo. E aí a gente pensando em um buffer, né, uma zona de amortecimento no entorno dessas estradas, a gente vê que coincide muito com as nossas áreas de uso, né, porque as populações estão estabelecidas ao longo das vias de acesso, e isso serviu para a gente depois avaliar risco para a conservação da biodiversidade. Próximo. Uma outra camada super importante é a camada de áreas institucionalizadas, principalmente para pesquisa e conservação. Então, aparece lá em cima, em amarelo, a floresta estadual do Rio Urubu, as áreas em marronzinho no meio aqui a ARI, aqui embaixo em verde clarinho as áreas do INPA, UFAM, e aqui embaixo uma pontinha, né, do Parque Estadual do Rio Negro, setor sul, né, bem aqui no cantinho aqui embaixo. Né. Próximo. E aí a gente fez uma proposta, né, juntando todas essas informações, o que a gente achava que deveria ser. A gente fez uma proposta, sugeriu áreas para serem tratadas como unidade de conservação, que incluem não só novas áreas, mas também mudança de status. Né? Por exemplo, uma proposta de forma geral é transformar áreas como as áreas do PDB ou as áreas da floresta estadual em unidade de proteção integral. Por conta da alta diversidade de espécies, ocorrência de espécies únicas e na tentativa, na busca por conservar adequadamente a diversidade que a gente encontrou de fauna e flora nessa área, a gente chegou a essa primeira proposta, e eu chamo a atenção lá para o cabeçalho, né, excluindo sobreposição com áreas de caulim. E por que isso está aí? Logo que a gente começou a trabalhar, e a gente tinha muita interação com os grupos da CPRM e com os outros parceiros, INCRA e tudo mais, surgiram dois tipos de conflitos potenciais. Um, obviamente, para uso agropecuário, né, onde é que você vai assentar esses territórios, esses terrenos e essas unidades de produção, que buscam terrenos com certas características mais adequadas para a agricultura, por exemplo. E a outra como é que eu uso recursos minerais que estão mapeados e são importantes, e potencialmente importantes, e como é que isso conversa com a necessidade de conservação ambiental. Né? Tinha muita sobreposição de áreas de caulim com áreas importantes para a biodiversidade. Então, nesse processo de acomodação, né, da camada que nós montamos, a gente fez uma primeira proposta, o próximo, e essa proposta, então, representava bastante bem a diversidade de fitofisionomias que a gente tem nessa grande região. Próximo. E a gente pensou em corredores, né, em corredores ecológicos. A gente não ia propor unidades de conservação que não permitissem fluxo de fauna, de propágulos, que permitissem uma melhor movimentação, ou uma movimentação adequada desses organismos na paisagem. Né? Então, essas áreas de verde intermediário aqui, né, são corredores ecológicos pensados para tentar fazer com que essa unidade fosse funcional do ponto de vista de conservação ambiental. Próximo. Não dá para esquecer isso aí, né? A gente está trabalhando naquela primeira imagem do modelo digital do terreno, a gente enxerga as grandes bacias, as mesobacias, mas é uma área extremamente bem drenada, com muitos igarapés, pelo menos legalmente, são áreas DPP que deveriam ser respeitadas. E o traço aí não corresponde bem à largura das APPs. Isso mudou depois do novo Código Florestal. Então, acho que é uma camada que precisa ser refeita, né, de qualquer forma.
e a nova lei, que prevê o que já está estabelecido na região, como tratar, como lidar com áreas que já têm ocupação humana histórica, né? Próximo. E uma visão muito importante, que é um passo além nessa escala aí, é olhar a área do distrito nesse mapa maior de conservação, né? Esse mapa é da época também, isso é como está no ZEE, e eu trouxe assim, né? Então, a área do distrito ela está localizada num local muito importante também para a conectividade desse grande mosaico de unidades de conservação da Amazônia Central, né? Então, a ideia de ter os corredores ecológicos entre essas unidades propostas na área do distrito também tinha a ver com essa possibilidade de criar um grande corredor, uma área conectando e tentando impedir que, eventualmente, o crescimento de Manaus rumo ao norte, que é o caminho natural para o avanço aí das áreas urbanas e áreas agropecuárias, acabasse cortando definitivamente isso, né? Impedindo no futuro que a gente tivesse uma atuação nessa escala de paisagem, né? Próximo. Obviamente que isso, então, eu mencionei agora há pouco, tem que conversar com as propostas de uso da terra. Esse é o mapa de restrição do uso da terra, onde a gente tem, as cores estão não conversam muito bem com a legenda, e estão assim no documento original, né? Mas a gente tem várias áreas com solos inaptos, né? O rosa e o vermelho aqui, ou terreno muito irregular, moderadamente irregular, que acabam atrapalhando. Mas as áreas, os platôs mais altos, que têm áreas mais adequadas, também são áreas muito importantes para a biodiversidade, né? Próximo. E esse é um mapa de recursos minerais, mas na época, o que chamava a atenção e que foi o objeto de maior discussão, de fato, eu fiz um zoomzinho, e a imagem original não está boa em PDF, mas basicamente era caulim, que não dá para enxergar muito bem no mapa, mas são jazidas, mapeadas em áreas bem menores. Já estou terminando aqui. Então, esse foi o mapa que assim, orientou a construção depois da proposta final, dentro do ZEE do distrito, para ordenamento territorial. Próximo. Essa é a figura final. Dá para ter uma ideia da complexidade de camadas, interesses, né? E como lidar com isso. É muita informação. Esse é um mapa que a gente precisa se debruçar, olhar nele com muito cuidado, né? Mas o próximo. Mas eu repeti dando um zoom ali em uma das colunas que fala sobre as destinações, né? E as siglas aqui para a gente tentar entender. Mas essa aqui, esses verdinhos, são as áreas que nos afetam mais diretamente, que são as áreas do PDBFF, a área que tem aqui a conservação institucionalizada. Ou seja, isso já estava muito bem conhecido, estabelecido desde aquela época, e é fundamental que dentro desse processo, sendo o ZE Brasil e o ZE do Distrito Agropecuário da SUFRAMA ferramentas oficiais de planejamento e ordenamento, que a gente considere isso sempre, né? As propostas de conservação ambiental, de reservas e tal, obviamente, precisam ser discutidas, inclusive, né, e especialmente com o ICMBio, por conta que no final quem é que vai tomar conta disso, junto com os órgãos estaduais de meio ambiente. Mas é uma proposta que demandou muito trabalho, muito esforço e que tem muita informação. Obviamente, muitas dessas camadas precisam ser atualizadas, algumas nem tanto, né? A gente viu que o Phil mencionou ontem e o Beto já tinha mostrado antes que é surpreendente que essas áreas abandonadas, de fazendas abandonadas, não tenham sido ocupadas, né, rapidamente por pessoas sem terra ou qualquer tipo de movimento organizado. Então, muito do que a gente viu, a gente pode confiar, mesmo em imagens que são dinâmicas ao longo do tempo, porque a base geral foi muito bem feita e tem informações muito boas, né? Quando a gente apresentou isso no final do seminário do ZEE do distrito, a gente fez isso oficialmente lá no auditório da SUFRAMA, era o Weber, né, que era o coordenador na época, e assim, as apresentações estavam muito mais recheadas com imagens bonitas da diversidade e tal, e a reação foi muito positiva do
corpo técnico da SUFRAMA. O pessoal ficou muito empolgado. Tinha gente que falava, nós vamos mudar o nome, vai ser Distrito Ecológico Agronômico, já começou a surgir propostas, né? E já teve, obviamente, resistência dentro do próprio evento, né? O evento terminou de uma maneira meio turbulenta, e o Weber terminou no hospital, né? Depois de uns dias. Ele teve um problema de saúde, um derrame, né? um AVC, ele infelizmente se recuperou, né? Mas assim, gerou muita emoção, né? E emoção dos dois lados, a gente enxergando uma perspectiva de conservação e de manejo. Cortou. E de fato pensar um manejo sustentável de uma maneira diferente, moderna, nova, e mais também aquela dificuldade de lidar com esse novo, né? Acho que o lado bom disso tudo, eu já estou terminando agora, é que essa janela de oportunidade de fazer algo diferente ainda está aí. Ainda está aí, né? A gente pode fazer, obviamente, o business as usual, né? Como tem sido feito, obviamente, mas acho que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de ter um protagonismo muito maior e melhor no futuro dessa área do distrito, né? A gente tem hoje novas tecnologias, novas perspectivas de mercado, como trabalhar com produtos de maior valor agregado, com menor impacto no meio ambiente, e associando isso a atividades que valorizem essa super, hiper, mega diversidade que a gente tem aí, com conhecimento acumulado, né? É diferente da porteira fechada. Eu sei que na Amazônia é a região mais hiperdiversa do planeta, todo mundo sabe. Mas saber nesse nível que a gente sabe, com as informações que foram acumuladas, isso é muito raro. Então, acho que isso pode ser uma ferramenta não só para a conservação, mas também para o desenvolvimento sustentável, de fato, dessa região, né? Próximo. Então, isso aqui a gente vai discutir, eu não vou falar nada disso, mercado de carbono, isso eram números da época. Em 2004, 2005, já existia essa antena ligada, eu não acrescentei nada aqui. Tem muitos dados interessantes de biomassa, o Phil mostrou ontem, né? Como varia a biomassa por hectare da floresta e como isso vai ter que ser lidado com essa história de mercado de carbono, mas também para uso direto, como madeira ou qualquer outra forma, ou como biomassa. Então, precisa estar muito atento, mas a gente tem um conjunto de informações muito bacanas. Eu acho que hoje a gente vai ter um bom dia de discussão com isso. Acho que é o último, a próxima, né? Então, é isso, gente. Obrigado.